seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como eu fiz essa bolsa utilizando essas aplicações em ratã e essas alças em couro. Mas antes da gente partir para o tutorial, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho de verdade. Então não custa nada, é só se inscrever aqui, clica no botãozinho de se inscrever e faça parte da minha comunidade. Já deixa aqui também o seu like e o seu comentário do que você achou. Se ainda ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? Me acompanha também lá pelo meu Instagram, vou deixar aqui o arroba, para vocês acompanharem os bastidores dos projetos. Eu vou postando por lá durante as semanas e as produções, tudo que está acontecendo. Então, me acompanhe lá no meu Instagram também para não perder nada. Conheça também o meu curso Criando Bolsas em Macramê do Zero, onde eu te ensino na prática como funciona o meu processo de produção autoral para que você também aprenda a produzir as suas próprias peças. O link com as informações está aqui na descrição, é só dar uma olhada. Conheça também os meus cursos tutoriais voltados para a área de vestuário. Eu vou deixar todas as informações na descrição. No mais, todas as informações extras, lista de material e tudo mais vai estar na descrição. Não esqueça de olhar aqui a descrição abaixo do vídeo. Bom, então vamos lá? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. O material que a gente vai utilizar como base para tecer a trama vai ser esse aqui. Esse é o ratã, ou ele também é conhecido como palha indiana. Esse meu ratã aqui, ele é sintético, tá? Ele é de plástico, não é feito de palha natural, mas você também pode utilizar a palhinha natural. A palha indiana aqui é feita com a fibra natural, tá? Eu vou deixar o link de onde eu comprei esse material na descrição desse vídeo. E além dessa base, a gente vai utilizar também essas alças aqui, esse par de alças em couro, são alças de mão. Eu também vou deixar o link de onde eu comprei esse material aqui na descrição do vídeo, tá? Uma pausa aqui só pra dizer que no final do vídeo eu acabo mudando a cor da alça pra uma opção mais clara, porque combinou melhor com a estética. Mas o modelo é o mesmo e eu vou deixar o link na descrição. Esse material é uma tela trançada, então a gente precisa ter alguns cuidados especiais para trabalhar com ela, para ela não se desfazer, tá? Para ela não começar a soltar a sua trama. Ela vem assim. E na hora de cortar, a gente precisa colar essa trama aqui nas extremidades para que ela não se desfaça, tá? Depois de alguns testes, a melhor solução que eu encontrei para fixar essa trama foi utilizar a cola de silicone, tá? Eu tô utilizando aqui essa cola de silicone líquida, mas você pode utilizar de qualquer marca. Funcionou bem para esse material que é sintético, para minha trama que é sintética, e eu acredito que também vai funcionar na trama de fibra natural, tá? Você também pode costurar, mas eu achei o acabamento feito com a cola mais prático e você consegue cortar bem rente aqui para ter esse acabamento mais reto, para depois a gente aqui incluir a trama, tá? Porque nós vamos fazer o trançado dos fios aqui para fazer uma base para depois a gente incluir a trama de macramê. Então, para começar, o que eu fiz foi estipular o tamanho da base desse material que eu vou utilizar e aplicar a cola nas bordas antes de cortar o material, porque eu achei mais fácil fazer dessa forma. O meu ratã, ele tem aproximadamente 40 centímetros de largura, é um pouco mais do que isso. Eu comprei uma peça de 40 por 1 metro, ele aqui tá com 42 centímetros de trama. A aplicação da cola ela tem que ser feita pelo avesso, tá? Então essa aqui é a parte do avesso da trama. E esse aqui é o direito, que vai ficar pelo lado direito da bolsa. O tamanho da trama que eu vou cortar aqui, ele vai ser aproximadamente de 37 centímetros de largura por 29 de altura, tá? No meu caso, eu vou contar aqui a quantidade de furinhos para eu passar para você comparar com a sua trama aí. Se é a mesma quantidade de furos aqui dá o mesmo tamanho, se não der, para você ter uma noção. Eu vou usar duas tramas retangulares de 37 de largura por 29 de altura, tá? Na minha trama aqui, esses 37 centímetros de largura equivalem a 27 furinhos desses aqui das aberturas da trama, tá? E os 29 centímetros de altura a 20 furinhos. Então, o que eu vou fazer eu tenho aqui muito mais do que isso na minha largura, tá? Eu tenho mais ou menos 42, então dá mais. Eu vou fazer assim, para eu saber a medida, eu vou marcar uma casa pra dentro aqui, vou pular aqui essa primeira da borda,
e essa segunda e vou aplicar a cola nessa aqui. E aqui na borda a mesma coisa. Eu vou pular primeiro aqui e vou passar a cola na de dentro para não correr o risco da trama ficar solta, tá? Não ficar bem ajustada. Eu preciso pegar uma fileira da trama aqui, dessas beirinhas, que esteja bem fixado para eu aplicar a cola. E é muito simples. Você só vai aplicar bastante cola por cima da trama, tá? Por essa parte do avesso. Então, você pega a cola e vai passando. Deixa eu contar aqui pra ver até onde eu preciso ir. Então, aqui nessa parte lateral, eu vou fazer desse outro lado aqui, que ele tá mais direito. Vou começar por aqui. Então, eu vou pular essa primeira aqui da extremidade e vou aplicar a cola nessa segunda e depois eu vou cortar aqui, nessa borda, tá? Então, eu vou contar aqui. Eu vou aplicar dessa aqui, nessa parte, nessa fileira e nessa aqui da extremidade. E é só aplicar a mesma cola. Eu vou aplicar bastante cola por toda essa trama aqui para tentar prender todos esses fios. Sem economia, tá? Pode aplicar bastante cola. Quanto mais cola você aplicar, mais firme essa trama vai ficar. Vou fazer aqui pra cima e aqui pra lateral, a primeira parte. E eu preciso contar, aqui na parte lateral vão ser 20 furinhos, tá? Pra dar os 29 centímetros. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então eu tenho que aplicar a cola até aqui. E aí depois eu vou cortar por fora, tá? Daqui eu já jogo pra cá, pra lateral. E já começo a aplicar a cola. E nessa parte aqui da largura, eu preciso contar 37. Eu já vou marcar, eu vou colocar aqui um peso. E eu vou aplicando a cola em toda a volta que eu preciso, do tamanho que eu quero, tá? Essa parte da cola pra dentro aqui no meio é a parte que eu vou utilizar pra fazer o trabalho. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 27 aqui. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então é até aqui. Deixa eu puxar isso pra cá. Então, eu fiz aqui todo o contorno. Eu passei a cola aqui, aqui, aqui e aqui em cima. Bastante cola, tá? Eu agora vou deixar secar isso. O ideal é deixar de um dia pro outro, mas eu acredito que em umas 4, 5 horas a cola fique completamente seca. A gente precisa deixar essa cola bem seca pra depois começar a trabalhar com a trama, tá? E aí eu vou fazer o recorte e vou começar a trabalhar com a trama de macramê. Depois de seco, a cola vai criar esse acabamento aqui, ó. Ela fica brilhante, mas do lado direito não vai aparecer nada. E depois também a gente vai cobrir toda essa parte com a trama de macramê. Mas ele fica firme, tá vendo? Ele não se desfaz, e é isso que a gente quer. Daqui tá solto. Ó, os fios são todos soltos. Mas desse lado aqui não, ele tá preso. E dessa forma a gente consegue manter a trama no lugar pra gente conseguir trabalhar com ela. Mais ou menos 4 horas depois, a cola já tá praticamente seca, não tá totalmente, mas já dá pra eu começar a trabalhar. E o que eu vou fazer agora é recortar, tá? Primeiro eu vou tirar aqui o excesso, porque eu não cortei antes, pra poder economizar o material. Então, eu vou tirar aqui a sobra. A cola, ela tá aqui, nessa fileira. Então, aqui, onde eu tô passando o meu dedo. E eu vou cortar aqui, entre essa fileira que eu apliquei a cola e a próxima, tá? Porque eu já consigo aproveitar daqui pra lá. O ideal aqui seria eu ter aplicado a cola aqui nessa outra também, porque na hora que eu cortar já ficava o acabamento. Então, fica aí a dica. Quando você for fazer no seu material, você vai aplicar a cola onde você quer o tamanho
E na próxima fileira também, porque aí você já fica com essa parte aqui com acabamento e você não desperdiça mais uma fileira dessa para aproveitar o restante do material, tá? Então já faz tudo em sequência. Na hora que você for fazer o seu, você já pode passar a cola nas duas partes que você vai precisar. Então você passa a cola daqui pra cá, é uma parte que eu vou utilizar, e você já aplica a cola aqui, já faz a segunda parte e já faz as duas juntas. Depois é só dividir no meio, tá? Então eu vou cortar aqui. A minha cola, ela tá nessa linha e eu vou cortar aqui logo depois. Eu vou cortar bem próximo aqui dessa linha, pra não ficar com uma ponta muito grande aqui sobrando. Eu já vou fazendo aqui o acabamento. Eu tô utilizando aqui uma tesoura que eu uso pra cortar papel. Não use a mesma tesoura que você usa pra cortar os seus tecidos, pra cortar isso aqui, tá? Senão vai deixar ela cega. Olha, então eu cortei aqui bem próximo, deixando o mais reto possível essa parte aqui, sem cortar a tirinha, pra na hora que a gente for fazer o acabamento com a trama de macramê, ele não ficar com pontas assim pra fora da trama, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa no restante da trama, onde eu apliquei a cola. Então eu vou cortar aqui na lateral também, vou cortar a rebarba daqui desse lado e a desse, e já vou deixar a minha peça no tamanho que eu preciso. Já cortei aqui, tá tudo cortado. Essa aqui vai ser a medida que eu preciso exatamente pra fazer uma parte. Você vai cortar duas partes dessa iguais, tá? Com a mesma medida. Então ela ficou com 37 de largura por 29 de altura. E eu tenho aqui nessa largura aqui, 27 espaços, 27 bolinhas dessa. E aqui, nessa altura, eu tenho 20 bolinhas, tá? Pra você ter a sua referência na hora de medir aí a sua peça. Você vai fazer isso duas vezes. E eu já tenho aqui a segunda parte. E agora a gente vai pra parte desse acabamento aqui que a gente vai fazer na peça, que vai ser a base da trama, pra gente depois fazer as laterais. Essas aqui serão as partes principais da bolsa e a gente vai fazer em macramê a parte lateral e a parte do fundo, para unir essas duas partes. Eu vou utilizar esse fio aqui para fazer o projeto, ele é um fio de poliéster, ele tem 5 milímetros de espessura e eu vou deixar todas as informações sobre ele na descrição, incluindo o número da cor, tá? Eu aqui vou utilizar um fio único para fazer todo o acabamento da trama em volta da minha trama de ratã, tá? A gente vai criar essa sequência de nós aqui para fazer o acabamento. Por toda a volta eu vou utilizar um único fio de 7 metros para fazer todo o contorno, tá? Esse fio de 7 metros vai ser suficiente para eu fazer todo o contorno do meu ratã, tá? Então eu vou conseguir criar aquela trama nas 4 partes. E eu vou escolher aqui um dos lados para começar. Eu vou começar aqui por essa lateral e vou fazendo de baixo para cima e depois vou seguir fazendo todo o contorno até eu voltar aqui onde eu comecei. Eu pego uma das pontas do meu fio, eu vou dobrar ele assim, deixando essa primeira pontinha aqui uma sobra de mais ou menos 10 centímetros. Eu faço a dobra, e aí com a ponta maior, com a ponta menor para baixo e a ponta maior para cima, para a parte de cima aqui, eu vou fazer uma laçada inicial, prendendo esse fio aqui na minha trama do ratã. Eu vou pular o primeiro furinho e vou começar nesse segundo, tá? Então, eu pego e passo essa dobra aqui por dentro do buraquinho, jogando pra parte do avesso. Essa aqui é a parte do direito, tá? É a parte que vai ficar pra fora da bolsa, que vai aparecer. E eu vou fazer a trama com essa parte do direito pra cima. Então, eu passo aqui o fio pro avesso, a dobra dele tá saindo aqui de baixo, eu puxo pra cá. E aí, eu vou passar essas duas pontas aqui por dentro dessa dobra. E vou puxar todo o comprimento desse fio maior aqui.
Passei as duas pontas aqui, agora eu vou ajustar com cuidado, porque esse fio ele costuma prender aqui nas pontinhas que a gente tem da trama, tá? Então, com cuidado você vai ajustando pra não puxar o fio. E aí aqui a gente faz essa primeira laçada inicial com a laçada aqui pra cima. E agora eu vou continuar repetindo isso por toda a trama agora em sequência, tá? Eu deixo essa ponta que eu deixei aqui no início pra gente fazer o acabamento no final. E agora eu vou seguir trançando, criando essa laçada inicial aqui por toda a volta. Então agora eu vou repetindo essa sequência, criando essas laçadas em cada um desses espaços. E pra eu fazer isso utilizando esse fio contínuo, a gente vai fazer os seguintes movimentos, as seguintes laçadas. Eu vou usar aqui uma agulha de crochê pra me ajudar a puxar esse fio por dentro dos espaços, tá? Você pode usar também uma agulha de tapeçaria, que também facilita. Você põe na ponta do fio e vai puxando. Eu vou testar com a agulha de tapeçaria. Então, eu vou pegar aqui a outra ponta do fio, que tá lá no final do comprimento. Vou prender aqui na minha agulha. A gente vai fazendo os seguintes passos. A gente vai começar a trançar aqui esse fio na trama. Então, em cada espaço desse, você vai dar duas laçadas. Primeiro você pega o fio, esse fio aqui maior, tá? A gente vai seguir com ele, esse aqui fica pra cá. Então, você pega o fio, você vai passar de cima pra baixo, do direito pro avesso. Vai passar a agulha aqui por dentro do próximo furinho. E vai puxar por baixo, passando essa ponta que você tá passando aqui por cima dessa aqui que tá saindo desse último nó, tá? Então, essa ponta ela fica por baixo da agulha. E aí você puxa nesse sentido. Só ajusta agora. É só puxar todo o comprimento do fio. Vai ajeitando. Se for um fio achatado como esse que eu tô utilizando aqui, você vai desenrolando ele para ele ficar certinho. E aí vai ficar desse jeito, ó. O fio, ele passou aqui por baixo, você passou por dentro e depois puxou ele aqui por cima. E aí você vai ajustar essa laçada com cuidado pro fio não ficar preso nessas pontinhas. Fez essa primeira laçada. Para fazer a segunda laçada, você vai passar o fio de baixo para cima. Então, agora você vai voltar com pelo mesmo espaço aqui, só que agora do avesso pro direito. Passa aqui o fio. Ajusta. E agora, antes de fechar, você volta com ele aqui por dentro. Já podia ter feito isso desde o início. Eu quis ajustar para você entender qual é o movimento. Então, eu passei ele de baixo para cima aqui, trouxe para fora de novo. E agora eu vou jogar ele por dentro dessa laçada que formou aqui, ó. Então, eu passo o comprimento todo aqui por dentro dessa laçada. Assim, ó. Então, eu passei por baixo e depois por dentro da laçada que ele formou. E agora eu vou ajustar. E aí, ele vai criar uma laçada igual essa primeira que a gente fez. E agora é só ir repetindo isso em todos os furinhos até fazer toda a volta. Você pegou aqui o fio e vai passar de novo. Primeiro por cima, então primeiro você passa o fio aqui por cima e passa por cima da ponta que tá vindo aqui da esquerda, por cima dele mesmo. Ajusta aqui a primeira laçada. Não precisa ajustar demais, tá? É só o suficiente pro fio ficar ajustado mesmo, pra não ficar sobrando nenhum fio. Passei o primeiro, agora a segunda volta eu passo de baixo pra cima. Então, eu volto com ele de baixo pra cima e passo aqui por baixo dessa ponta que tá vindo aqui da esquerda, tá? Da primeira laçada que eu fiz. Porque assim eu já vou criar a laçada. Ele já fica laçado aqui, ó, com o outro fio passando por cima. Eu ajusto, vou ajustando. E criei a terceira laçada. É muito simples, é só ir repetindo esse passo. Primeiro por cima, e a gente passa por dentro da laçada, depois volta por baixo. Então, primeiro por cima, passando por dentro, ele forma como se fosse uma laçada aqui, você passa por dentro. Como se ele estivesse formando uma laçada, tá vendo, ó? O fio tá aqui preso por dentro dessa laçada, a ponta. Ajusta,
depois volta com ele de baixo pra cima, passando por dentro de novo, tá? Esse início é meio chato, porque o fio ainda tá muito grande, mas eu preferi fazer assim, com o fio contínuo pra dar a volta na trama toda, do que ficar fazendo cada uma das partes com o fio menor e depois ter que ficar fazendo várias emendas, tá? Que agora eu vou seguir até chegar aqui na extremidade pra te mostrar como você vai fazer a voltinha pra seguir pro outro lado. Cheguei aqui na extremidade, então eu fiz toda essa parte aqui, fiz até a última abertura que eu tenho aqui, e agora eu vou continuar pro outro lado. E pra eu fazer aqui a volta, simplesmente eu vou voltar e vou fazer aqui pro outro lado agora, nesse mesmo último espaço que eu fiz aqui, esse último nó, eu vou fazer novamente, só que agora pra esse sentido. Então, eu vou pegar o fio, vou jogar ele pra cá, vou voltar aqui nesse mesmo espaço e vou passar de novo. Então, eu passo aqui o fio outra vez e aí eu vou ajustar essa lateral. Esses pontos aqui das extremidades é bom que eles fiquem bem apertados, porque esses nós serão a base onde a gente vai prender a trama do macramê, tá? A gente tá fazendo aqui uma base pra depois criar a trama. Aí você dobra o fio pra cá, ele precisa ficar por cima aqui, fazendo esse acabamento aqui na extremidade, ó, no encontro dessa quina. Ajusta bastante, põe o fio por cima das pontas aqui da trama do ratã. E aí, feita essa primeira laçada, é só continuar o mesmo processo. Primeiro por cima, depois por baixo e vai fazendo as laçadas. Então, eu já fiz aqui a primeira e fica assim, ó. Com esse fio aqui fazendo o acabamento da ponta, da extremidade, dessa quina. E agora eu vou seguir criando os nós, do mesmo jeito que eu já fiz aqui. Faço todo esse lado. Depois que eu completar aqui, eu faço novamente a quina, faço essa parte e depois concluo aqui em cima. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, até chegar aqui, eu faço a voltinha e completo, criando essa última laçada aqui, o último nó, que eu não fiz aqui, tá? Na extremidade. E depois, pelo avesso, a gente vai fazer a amarração aqui das pontas. Aqui por trás, a gente vai fazer um nó pra fazer a emenda. Já fiz aqui a volta toda, então eu já tô aqui no finalzinho. E agora, pra finalizar, eu vou fazer aqui a volta e vou fazer essa última laçada aqui desse lado, lá do lado de onde eu comecei. Então, eu vou fazer aqui o último nó. Criei aqui a última laçada pra completar aqui esse lado. Então, já tá tudo feito. E agora, eu vou pegar
essa aqui do início e essa do final, eu vou fazer um nó aqui por trás. Então, eu vou virar do avesso. E vou fazer o acabamento aqui. Pra fazer esse acabamento, eu vou fazer um nó. Eu vou fazer um nó duplo simples com essas duas pontas. E aí, eu vou puxar esse nó ou mais pra cima desse nó aqui, do lado que sai essa ponta, ou mais pra cima desse outro lado. Pra que ele crie aqui a voltinha e o nó fique por cima da laçada aqui. Então, eu vou dar a primeira laçada do nó. Eu vou puxar aqui esse nó aqui pra cima das laçadas desse primeiro nó que eu fiz aqui. E agora eu vou fazer a segunda laçada e vou apertar bem. E aí ficou assim, ó. Eu fiz aqui um nó duplo simples e eu criei aqui esse elo, assim como tem nos outros, tá? Então, ficou aqui o elo, aqui tá o outro elo, e o nó ficou aqui pela parte de trás, por baixo dessa laçada aqui, tá? Então, eu crio aqui o elo, o acabamento como os outros, e deixo o nozinho aqui por baixo. E aí, pra puxar esse nó aqui pra trás, eu vou pegar essas duas pontas e vou passar aqui por dentro das laçadas dos nós aqui, só pra eu puxar esse nó aqui pra dentro do avesso da trama, pra ele não ficar saindo aqui pra fora. Vou passar aqui a agulha. E vou colocar aqui o fio. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a segunda ponta. Sobrou aqui essa quantidade de fio, do fio de 7 metros. Eu prefiro sempre deixar uma margem pra sobrar mesmo, até porque se você estiver utilizando um outro tipo de material que não seja esse que eu indico aqui, pode dar diferença no rendimento, tá? Então, a minha dica é, faça primeiro toda uma parte dessa com o fio de 7 metros pra você testar, pra ver se a metragem vai ser suficiente. E na hora de fazer a segunda parte, que é exatamente igual, você faz as correções, tá? Tira na metragem se for o caso, ou aumenta a quantidade de fio. Pronto, ó, passei aqui as duas pontinhas e agora eu já posso cortar a sobra. E o acabamento pelo lado do direito fica assim, praticamente igual a todas as outras laçadas. Não dá nem pra perceber que aqui tem uma emenda. E tudo isso também depois vai ficar pelo lado de dentro da bolsa, tá? Então, eu vou cortar aqui essa sobra e vou queimar essas pontinhas, porque esse fio, ele é sintético, ele pode ser feito com esse acabamento com fogo. Esse é o resultado da trama toda finalizada, com acabamento por toda a volta, e no avesso ela fica assim, aqui com o acabamento do nozinho das pontas. E agora eu vou fazer o segundo acabamento dessa trama, que é um detalhe que vai aqui no meio, que é basicamente o fio, pegar o fio e trançar ele aqui por esses espaços, tá? Eu quis criar esse novo acabamento aqui, como se fosse um padrão, uma estampa. Isso é opcional, você faz se quiser, não é obrigatório, mas eu vou te ensinar como eu vou fazer no meu, pra caso você queira repetir por aí. Ele vai criar esse efeito aqui na trama, ó, vai criar esse padrão. E é muito simples. Eu vou fazer no total 3 tiras. Eu vou preencher 3 fileiras dessas aqui. E para cada fileira dessa eu preciso de 2 pontas. Eu vou fazer com um fio contínuo, tá? Então, eu vou pegar um fio e vou começar. Vou fazer para esse lado. Depois eu volto, faço a segunda fileira e depois eu volto e faço a terceira, para não ficar com muitas emendas. Eu vou precisar de um fio que tenha 3 vezes essa largura aqui, pra gente fazer as 3 fileiras, vezes 2, porque a gente vai passar os fios dobrados, tá? Então, eu passo 2 fios aqui junto, uma ponta por cima e uma ponta por baixo, e vou trançando. E nas outras 2 fileiras eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu preciso, pra eu saber qual é a medida do fio, você vai medir a largura com um pouco de sobra, tá? Então, eu vou fazer aqui a medida, eu vou deixar 2 centímetros sempre em cada margem aqui, de um lado e do outro, pra fazer a medida. Então, a medida é mais ou menos essa, ok? Aí, eu vou fazer essa medida aqui 3 vezes
Então, mais uma vez e a terceira vez, eu encontrei a medida que eu preciso de comprimento do fio para fazer essa largura. E agora eu preciso de uma outra medida como essa, então eu preciso dessa medida aqui dobrada. Aqui na marcação eu vou dobrar o fio e vou encontrar a medida completa, tá? Então aqui eu já tenho um comprimento do fio inteiro que eu preciso. Vou cortar aqui a pontinha e deixo esse fio inteiro, tá? Eu vou usar ele assim dobrado. Então agora eu vou posicionar o fio. Eu tenho aqui 20 aberturas e eu preciso posicionar essas 3 fileiras mais centralizadas, tá? Eu tô deixando a emenda aqui do fio do final da trama, dessa trama lateral pra baixo, então essa parte aqui vai ser a parte de baixo, onde vai ficar o fundo da bolsa. Então ela tá aqui. E eu vou centralizar essas minhas tiras aqui, deixando, como eu não vou conseguir dividir por igual, porque o número é par, e eu vou usar 3 fileiras, vai ser um número ímpar, eu vou deixar essa minha tira um pouco mais para baixo da metade, tá? Porque depois aqui eu ainda vou incluir as alças aqui em cima, então eu vou centralizar mais para baixo. Então vão ser 3 espaços que eu preciso. Eu vou deixar uma diferença de 8 espaços aqui, 8 fileiras aqui embaixo e 9 em cima. E mais as 3 aqui no meio. Só pra centralizar mais ou menos. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou começar aqui, nessa fileira, na 9, tá? Aí eu vou fazer a 9, a 10 e a 11 e vai sobrar essas daqui de cima, que vai ser a parte de cima da bolsa. Vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços. Você pode fazer essa padronização aqui do jeito que você quiser. Pode fazer assim, pode fazer no sentido oposto, onde você vai colocar as alças. Não interessa, isso aqui é só uma ideia, é só uma estilização, tá? É só uma estampa que eu tô criando aqui pra não deixar a trama só assim no ratão normal. Eu quis estilizar um pouco mais, personalizar ainda mais essa trama. Então, pra começar, eu já tenho aqui marcado aonde eu preciso, as 3 partes. Eu vou começar aqui pelo avesso, eu pego o fio, com a ajuda de uma agulha qualquer. Eu vou passar ele aqui por trás da trama, então eu vou começar aqui de cima. Então é nesse nó aqui, eu vou passar o fio aqui pelas 2 laçadas dele, aqui pela parte do avesso. E vou posicionar esse fio na metade da medida. Então eu vou unir aqui as 2 pontas dele, vou colocar esse fio dividido na metade do comprimento. Eu tenho aqui as 2 pontas com o mesmo comprimento. E aqui agora é só a gente começar a fazer o trançado. Eu vou jogar uma dessas pontas lá pro lado direito, aqui passando pelo buraquinho aqui. Então eu jogo ela lá pro outro lado e vou deixar essa aqui pelo avesso. Então eu vou pegar essa primeira ponta que tá aqui pelo direito e com a agulha, pra ficar mais fácil, mas você não precisa da agulha se não quiser, eu vou começar a trançar ela aqui. Então eu vou passando uma vez essa ponta por cima, outra por baixo. Eu vou trançar esse fio aqui pela trama, pelos espaços da trama, tá? Em linha reta. Desse jeito aqui, ó. Então eu passo, o fio tá aqui por cima, eu vou passar por baixo da trama. Depois eu passo por cima no próximo furo, depois por baixo e vou trançando. Endireitando o fio, já que o meu fio aqui ele é achatado, eu vou deixar ele bem certinho. E aí eu vou fazendo isso até chegar lá do outro lado. Finalizei aqui essa ponta, então eu fiz toda a trama
Agora eu vou empurrar ela assim pro cantinho, porque eu vou vir com a outra ponta que tá por baixo. E vou fazer a mesma coisa, só que no sentido contrário. Tá vendo que aqui ficam uns espaços? Eu vou cobrir com a outra ponta esses espaços. Então, eu pego aqui a outra ponta que ficou aqui de baixo e vou fazendo o contrário, tá? Então, se aqui eu sair por cima, na outra eu vou por baixo. Então, eu venho com a ponta que tá aqui por baixo e passo aqui por baixo. E agora eu vou fazendo aqui ao lado dessa que eu já fiz, no sentido oposto, cobrindo os espaços que ficaram abertos, tá? Então, se aqui o fio passa por baixo, esse segundo agora vai passar por cima. Cheguei aqui no final e eu vou jogar a última ponta aqui por baixo. Jogar ela lá pra trás. E aí eu tenho uma ponta saindo aqui em cima e uma embaixo. Essa aqui que tá saindo em cima eu também vou jogar ela pra trás, porque eu preciso dela lá atrás pra fazer o acabamento. E aí ficam as duas pontas aqui assim. Agora a gente vai passar esse fio aqui por trás de novo pra ir pra próxima fileira, tá? Então, a próxima fileira, ela é essa aqui de baixo. Então, eu vou pegar o fio, aqui no caso vai ficar pra cima. Eu vou pegar o meu fio e vou passar ele aqui por dentro da trama do nó, jogando pra próxima fileira. Então, eu tenho aqui as laçadas desse nó aqui de cima, da extremidade. Eu passo aqui o fio por dentro, pra eu ir pra próxima fileira aqui, que é essa aqui do lado, tá? Vou fazer isso com as duas pontas. Antes de começar a próxima, eu vou dar uma ajustada. Então, eu vou puxar um pouco esse fio aqui pra ele ajustar, sem puxar demais, pra ele não ficar repuxando aqui a trama da lateral, tá? Então, você vai puxar só o suficiente pra ele ficar esticadinho, pra ele ficar mais ajustado. Porque esse fio, ele tem um pouco de elasticidade, então você pode ajustar ele, ele vai criar um acabamento mais bonito. Com o fio ajustado, a gente parte pra próxima fileira. Então, agora eu vou só pegar o fio, jogar ele já tá preso aqui atrás, na trama aqui. E eu jogo ele pra próxima fileira que eu quero fazer do mesmo jeito. Então, eu jogo um pra frente, deixo um atrás e vou fazendo o mesmo trançado do mesmo jeito, tá? Então, eu joguei ele aqui pra cima, o outro vai ficar por baixo, pra começar por baixo. E eu vou repetir o mesmo que eu já fiz aqui, é só seguir fazendo. Daí, eu completo toda essa segunda fileira aqui, faço a mesma coisa do outro lado e volto com ele pra fazer o acabamento aqui desse lado. Terminei a primeira ponta, agora eu vou fazer com a segunda ponta. E é a mesma coisa, tá, gente? Vai trançando pra cobrir. Eu pego ela aqui de baixo, ela começa de baixo. E eu vou cobrindo os espaços que eu pulei na primeira parte, com o primeiro fio. Terminei a segunda e vou pra última fileira, que vai ser aqui embaixo, e é o mesmo processo, tá? Eu vou dar uma ajustadinha aqui, antes de passar ali o fio. Vou novamente passar o fio aqui por trás da trama. Já posicionei aqui, agora eu vou continuar. Eu vou fazer essa última fileira e depois volto pra mostrar como fazer o acabamento aqui no final.
Finalizei a terceira fileira e agora eu vou fazer o acabamento aqui por trás. Vou fazer aqui o último ajuste da última fileira. E agora eu vou fazer a amarração na parte do avesso. Que vai ser basicamente como eu fiz lá aqui na emenda aqui. Que eu vou passar esses fios. Vou passar um pra cada lado. Então eu vou passar esse aqui que tá mais pra esquerda, da esquerda pra direita. E esse que tá mais à direita eu vou deixar ele aqui pra fazer a amarração. Então eu vou passar esse aqui, pegar um deles, vou passar aqui por dentro da trama do nó. E agora aqui do outro lado eu vou fazer a amarração, tá? Então eu vou só amarrar aqui. Esse segundo fio eu nem vou passar por dentro da trama. Vou fazer um nozinho aqui por trás da trama do ratã. Pro nó ficar escondido aqui atrás da trama, tá? Vou cortar as pontinhas que restam, a sobra aqui. Tá vendo que acabou sobrando uma quantidade, quase que mais uma medida? Porque como a gente vai puxando o fio, ele tem bastante elasticidade, ele acaba rendendo mais. Então você pode deixar um pouco menos, pode cortar na medida. Se você estiver utilizando esse mesmo material, você pode cortar na medida da largura, porque ele vai ceder um pouco. E depois de ter feito esse primeiro, você agora já sabe quanto você precisa, é só reduzir aqui, deixando uma margem para você trabalhar. Então você reduz essa medida aqui que tá sobrando, tá? Poderia ser esses centímetros aqui, essas duas pontas, você reduz do próximo fio que você for cortar para fazer a segunda parte dessa. Fiz o acabamento aqui da pontinha onde eu fiz o nó e tá finalizado a nossa trama com o acabamento. Bom, então eu já tenho aqui as duas partes finalizadas. Agora a gente vai partir para a montagem da peça, da bolsa. Eu vou escolher uma das duas partes para eu começar, sendo que essa vai ser a parte que vai ficar pela parte de trás da bolsa, vamos dizer assim. Apesar de que ela não vai ter um lado de frente e um lado de costas. Mas você vai começar pela parte que você menos gostou do resultado final, vamos dizer assim. Eu vou começar com essa aqui, que ela tá um pouquinho mais dobrada ainda, porque essa aqui vai ser a parte onde a gente vai fazer a emenda, tá? Uma das emendas. Então, pra começar, a gente vai criar uma sequência de nós quadrados aqui em cima, que vai ser a base, que vai prender as duas partes e vai criar a trama da lateral, a base da lateral aqui em cima, pra gente colocar os fios e criar depois as laterais. Então, teremos uma sequência de nós quadrados que vai fazer toda a volta dessa parte e da outra parte e da parte das laterais. Então, você vai pegar a parte que você vai começar, vai ver qual é a parte que vai ficar pra cima. Então, essa aqui vai ser a parte de cima da boca da bolsa, da abertura, onde depois eu vou colocar as alças, tá? E é nessa parte de cima que a gente vai criar a sequência de nós quadrados, tá? Nós vamos precisar aqui de 2 fios de 1 metro para ser a base da sequência de nós e um fio de 8,30 metros para tecer os nós. Então, eu vou começar, essa aqui é a parte de cima, eu vou posicionar ela assim, de lado, porque eu vou fazer a sequência de nós aqui pra baixo. A gente vai começar do centro aqui, mais ou menos do centro, ou na posição onde você pretende colocar as alças, para que essa emenda fique mais escondida. Vê mais ou menos onde ela vai ficar. Então, ela tá aqui mais ou menos no centro. Isso aqui não precisa ficar exato agora, tá? É só pra gente saber mais ou menos onde começar. Pra depois, na hora que a gente fizer a emenda, que a gente vai dar a volta e vai finalizar aqui, essa emenda ficar um pouco mais oculta. Então, eu vou começar aqui assim. Não precisa ser exato, tá? Então, vou deixar essa diferença aqui em cima e vou começar a tecer os meus nós por aqui. Eu vou pegar o fio e vou começar a tecer a sequência de nós. Eu pego aqui os 2 fios de 1 metro, vou colocar aqui na minha mesa, vou prender com uma fita adesiva, deixando aqui uns 3, 4 centímetros de sobra aqui na ponta, tá?
Na verdade, pode deixar uns 10 centímetros para facilitar na hora de fazer a emenda, tá? Quanto maior a ponta, mais fácil será. Vou prender aqui. E a partir daqui eu vou começar a tecer a minha sequência de nós quadrados. Eu pego o meu fio de 8 metros, eu vou dividir ele exatamente ao meio. Então, eu pego aqui as duas pontas e encontro o centro da medida. Então, aqui é a metade da medida. Eu vou posicionar esse fio aqui por baixo dessas duas pontas para eu começar a minha sequência. Então, aqui na metade da medida do fio maior, eu vou criar o primeiro nó por cima dessas duas pontas aqui dos fios de 1 metro. Então, vou fazer aqui a primeira laçada. Para prender esse fio aqui sobre esses fios de base. Fiz a primeira laçada e vou completar o nó. Então, eu criei aqui um primeiro nó quadrado por cima dos fios de base. E a partir daqui agora, eu vou começar a incluir, a prender essa trama aqui na minha trama do ratã. Então, eu já criei aqui o primeiro nó, eu vou posicionar ele aqui próximo da onde eu quero começar a trama. Vai ser mais ou menos aqui. Só pra ele ficar firme aqui. E eu vou pegar o fio que tá aqui mais próximo da trama e eu vou passar ele por dentro desse elo aqui que a gente formou entre um nó e outro, tá? Então, esses elinhos que a gente formou aqui enquanto a gente criava essa trama, são neles que a gente vai prender essa trama que a gente vai fazer agora, tá? Então, eu vou pegar essa ponta aqui do nó, que tá mais próxima da extremidade. O meu nó quadrado, ele fica com a laçada pro lado direito, tá? Completa. Então, as duas laçadas formam uma laçada pro lado direito. Independente se você faz pro direito ou pro esquerdo, você pode seguir os passos que eu vou te dar aqui agora. Eu vou pegar a ponta aqui, que tá mais próxima da minha trama do ratã. Vou passar o fio de baixo pra cima, por dentro aqui do elo, entre os nós. Vou puxar, ajustar. Vou deixar bem ajustado aqui. E na sequência desse nó, com o fio preso aqui, eu vou criar mais 3 laçadas. Ou seja, um nó e meio, tá? Então, eu vou seguindo aqui a sequência. Eu tenho aqui um nó completo, eu vou criar mais um e mais meia laçada. Então, eu vou fazer 3 laçadas aqui na sequência. Então, eu vou fazer a primeira. E essa primeira, que o fio tá preso aqui na trama, eu vou ajustar bastante pra deixar bem preso aqui. Então, eu fiz uma laçada, faço mais uma. Com essa segunda laçada, eu fiz mais um nó completo. E agora, eu vou fazer mais uma laçada, como se fosse um meio nó. Com essas 3 laçadas que eu fiz, eu agora vou pegar o fio de novo, que tá aqui na ponta, e vou passar pelo próximo elo aqui da trama do ratã. Vou usar aqui a agulha. Sempre de baixo pra cima, tá? Então, eu prendi aqui nesse, eu vou pro próximo, que é esse aqui, e vou passar de baixo pra cima, esse fio que tá aqui mais próximo. E vou novamente criar 3 sequências de 3 laçadas, tá? Mais um nó e meio. E eu vou seguindo a ordem dos nós que tá aqui, por exemplo. Aqui eu terminei com a laçada pra esse lado, então agora eu faço a laçada pro outro lado. Eu vou seguindo a sequência da trama de nós quadrados, tá? Então, eu vou fazer mais uma laçada, completando a laçada aqui desse lado, como se fosse um nó inteiro. Mas é a primeira laçada depois que eu prendi, então, uma. Agora, eu faço mais uma. E vou fazer mais uma, a terceira. Então, pronto. Fiz mais 3 laçadas depois que eu prendi. Depois dessas 3 laçadas, eu vou prender novamente. Então, eu pego aqui agora a ponta desse fio que tá mais aqui próximo da trama e passo no próximo elo que eu tenho aqui. Esse aqui foi o último que eu prendi, eu passo nesse aqui de baixo pra cima. Vou ajustar aqui e vou seguir fazendo a minha trama de nós quadrados. Então, agora, depois que eu passei o fio aqui, que ele tá preso, eu faço mais 3 laçadas. Fiz
é a terceira. Prendo de novo a ponta. Então, a ponta que estiver mais próxima aqui, eu passo pela trama para poder prender essa sequência de nós quadrados na trama do ratão. Vejo aqui qual é a próxima e passo o fio aqui pelo elo. E agora é só repetir isso, até terminar toda essa sequência aqui de trama que a gente tem no ratão, tá? Então, prendi de novo, faço mais 3, depois eu prendo no próximo, faço mais 3 laçadas e vou seguindo isso até eu finalizar a trama de nós que eu tenho aqui no ratão, tá? Concluí essa primeira parte aqui e já cheguei aqui no último nó, tá? Dessa parte. E o que a gente vai fazer aqui agora é, eu vou continuar criando as sequências. Eu fiz aqui até a última laçada que eu tinha. Eu ainda vou passar aqui nessa da extremidade, então eu preciso passar pela última vez aqui na volta que a gente faz aqui do contorno da trama. E vou passar aqui também por essa pontinha da volta. Cuidado. Pronto. Então, eu fiz aqui as últimas 3 laçadas e passei aqui. Eu vou concluir aqui vou fazer uma meia laçada pra fazer o nó, tá? Vou concluir aqui a trama com essa laçada aqui pra cima. Com a laçada do nó completo aqui em cima, na parte de cima, de fora, no caso. E agora, eu vou criar a trama que vai na lateral, que depois ela vai servir de base pra gente colocar os fios que a gente vai criar a trama aqui da lateral, tá? Essa aqui é a parte lateral, a parte menor. Eu preciso criar uma trama que fique com 8 centímetros, que vai ser a largura da lateral da minha bolsa. O que eu vou fazer aqui agora é medir a partir desses nós que eu já tenho aqui, que já me servem de base, quantos nós desse inteiro de nós quadrados eu preciso fazer para dar os 8 centímetros. Então, 8 centímetros é isso aqui. Eu vou posicionar na base de um nó até o próximo, até dar os 8 centímetros. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nós. E esses 9 nós, eles ocupam 8 centímetros de trama aqui. Então, eu vou, a partir daqui desse último nó que eu tenho, eu vou criar 9 nós. Então, eu tenho aqui o último nó que eu fiz. Aqui tem a última laçada, é um nó quadrado completo. A partir desse nó, eu vou criar 9 nós inteiros, tá? Esse aqui não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta um ainda. 9.
Esse último que eu fiz aqui não vai contar, tá? Porque eu tinha passado o fio e não tinha terminado o nó. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver se deu 8 centímetros. Ainda não deu os 8 centímetros, tá? Eu preciso que fique com 8 centímetros de trama. Essa trama aqui, depois que ela termina aqui na parte do ratã. Como aqui provavelmente eu deixei os nós um pouco mais soltos, aqui 9 nós já deram uma medida. Mas aqui, como eles estão um pouco mais apertados, e é isso mesmo que tem que ser feito, tá? Eu vou criar mais um nó pra dar os 8 centímetros que eu preciso. Agora tenho 8 centímetros. Então, eu tenho 8 centímetros a partir daqui, ó. Do final da minha trama. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nós. Eu fiz 10 nós pra dar os 8 centímetros que eu quero aqui de largura da minha lateral, certo? Você pode adaptar essa quantidade de nós de acordo com a sua trama. Se você faz os nós um pouco maiores, provavelmente você vai gastar menos nós pra chegar nessa medida de 8 centímetros. Pode adaptar, não tem problema. Mas, se você fizer menos quantidade de nós aqui, consequentemente vai dar diferença na quantidade de fios que a gente vai colocar aqui na lateral, porque depois, na hora de fazer a trama da lateral, a gente vai usar esses elos aqui, da sequência de nós quadrados, para prender os fios que a gente vai usar para fazer a trama, tá? Que vai fechar aqui a lateral. Então, tenha atenção. Outro ponto importante é você contar a quantidade de elos que tem aqui embaixo. Tem que ser uma quantidade par. Nesse momento, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elos, tá? Os elos são esse espaço que a gente cria aqui entre uma laçada do nó e o outro. A gente precisa desses espaços porque é por eles que a gente vai passar os fios que a gente vai usar para tecer a trama. Aqui é importante que esse número seja par, tá? Então, como eu tenho aqui 9, eu vou criar mais uma laçada. Para criar aqui o elo 10, então aqui em cima não vai ficar exato, mas eu já vou começar a partir daqui a aprender a outra trama, tá? Então eu vou continuar aqui, eu agora vou fazer a junção das duas tramas. A gente vai continuar criando essa mesma sequência que a gente fez aqui na próxima parte, e essa parte que eu fiz aqui por fora, ela vai ficar aqui na lateral e depois ela vai ser a base pra gente pendurar, pra gente prender aqui os fios que vão criar essa trama aqui da lateral, tá? E também o fundo e o outro lado da lateral. A gente vai fazer uma trama inteiriça, que vai pegar a lateral, o fundo e o outro lado da outra lateral. Foca mais na quantidade de elos que você vai ter aqui embaixo. Precisa ser um número par, tá? Antes de você começar. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a partir daqui, eu já posso prender o meu fio na minha trama aqui. E o processo de montagem é o mesmo, tá? A gente pega aqui a ponta, que a gente tem mais próximo da trama. E eu vou fazer a mesma coisa que eu já vinha fazendo aqui. Eu pego aqui o fio, depois que eu criei a quantidade de elos que eu preciso aqui, eu vou continuar criando a trama presa aqui nessa segunda parte, nesse segundo pedaço de ratã. Então, eu pego o fio, ele já tá aqui com todas as laçadinhas. A laçada do nó tá aqui pra baixo, tá? Criando aqui os elos que eu preciso. Eu pego o fio e passo aqui no primeiro elo da volta aqui da trama do ratã. Assim como eu finalizei aqui, eu começo aqui do outro lado do mesmo jeito. Então, eu passo o fio de baixo pra cima. Prendi ele aqui e eu vou continuar criando a sequência de nós quadrados. Então, eu vou virar aqui. Eu tenho aqui a trama que vai ser a trama da lateral, a base da lateral. Já tem aqui o primeiro fio preso e agora eu continuo fazendo aquele mesmo sistema. Eu vou prender aqui o fio, conto 3 laçadas, prendo o fio de novo, mais 3 laçadas, prendo novamente o fio. E assim eu vou seguindo até completar toda essa parte. Depois, na outra lateral, eu repito o que eu fiz aqui. E do outro lado, quando eu for fechar, deixa eu prender aqui só pra eu mostrar. Então, eu já tenho aqui essa parte presa. Então, eu vou fazer aqui o primeiro nó, então eu faço aqui. Eu sigo fazendo do mesmo jeito, tá, gente? É só seguir o processo de montagem da sequência de nós quadrados. Então, eu prendi aqui o primeiro. Então, eu fiz uma laçada, agora eu faço a
segunda. A terceira laçada. Então, eu fiz as 3 laçadas. Próxima ponta, eu prendo no elo e continuo fazendo assim. O mesmo processo que eu fiz na primeira parte. Então, eu fiz as 3 laçadas, passo aqui o primeiro fio na primeira casa. E sigo. Então, prendi o fio, uma laçada. A segunda laçada. E a terceira laçada. Fiz as 3 laçadas, volto a prender o fio novamente. Então, eu passo ele pelo próximo elo e assim eu vou seguir. E aí eu prendo de novo e vou seguindo fazendo isso, tá? Até eu completar e criar a trama em toda essa parte aqui. Depois, quando eu chegar na outra lateral, quando eu tiver completado toda essa parte e ela estiver pronta, eu vou ter aqui já essa parte feita, essa parte aqui da lateral pronta, essa parte toda feita. E aí, quando eu chegar aqui nessa outra extremidade, eu vou repetir o que eu fiz aqui. Então, eu tenho que criar a mesma quantidade de elos e de nós que eu tenho aqui desse outro lado aqui, nessa outra abertura. Vou fazer isso e depois vou completar até chegar aqui onde eu comecei, tá? É só ir repetindo, é a mesma coisa. Então, tudo que eu fiz aqui, desse lado, eu vou repetir desse outro lado aqui. A mesma quantidade de nós, tem que ficar a mesma quantidade de elos pra ficar tudo igual, tá? Então, conta direitinho, vai fazendo tudo por igual. E quando chegar aqui, é só continuar até a gente chegar aqui na emenda. E aí eu volto pra mostrar como eu fiz a emenda. Finalizei aqui a montagem por toda a volta. Eu comecei por aqui, fiz aquela primeira parte lateral, depois eu repeti tudo. Fiz toda essa parte, repeti aqui a trama da lateral e comecei aqui a completar essa parte que eu deixei no início. E agora a gente vai fazer aqui a emenda, tá? Eu não concluí ainda, eu vou te mostrar como fazer aqui a finalização. Então, nessa primeira parte aqui, eu fiz a lateral, como eu mostrei pra você anteriormente, deixando aqui embaixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 laçadas de nó, pra gente ter 10 espaços aqui, um número par. Fiz aqui todo o contorno da segunda parte e aqui do outro lado eu repeti a mesma trama. Então, eu fiz aqui exatamente como eu tinha feito do outro lado. A mesma quantidade de nós, com o mesmo tamanho, tá? Então, as duas partes ficaram iguais. Então, eu tenho aqui as duas laterais com a mesma medida, a mesma quantidade de nós, os mesmos espaçamentos, tá? Exatamente igual. Eu só repeti o que eu tinha feito na primeira parte aqui na segunda parte. E continuei criando aqui a trama do mesmo jeito que eu fiz pra iniciar aqui. Fiz toda a volta, fiz a segunda lateral. E agora a gente vai fazer aqui a junção dessa parte pra fazer a emenda, tá? E finalizar essa trama. Eu parei aqui na construção da trama, nas 3 laçadas, no penúltimo elo que eu tenho aqui, antes de chegar no início onde eu comecei. Então, eu ainda tenho aqui um elo, aqui no meio. Então, eu ainda tenho aqui um último elo para passar a trama, para criar a sequência de nós. Vou passar esse fio aqui pela última sequência ali, pelo último elo. Então, é de baixo para cima, seguindo ainda a mesma sequência que a gente estava fazendo aqui, que fez por todo o contorno. E agora, para eu finalizar, eu vou fazer as 3 últimas sequências de nós, as 3 laçadas. Eu vou fazer essas últimas laçadas de nó aqui, prendendo essas pontas dos fios de base, tá? Então, essas pontinhas que eu deixei aqui no início e essas pontas que me restaram aqui depois de concluir a trama, eu vou deixar elas juntas, assim, sobrepostas. Então, essas duas aqui do início de baixo e as duas de cima, eu vou sobrepor, vou unir essas pontas, deixá-las juntas e vou tecer essas 3 próximas laçadas prendendo essas pontas, tá? Então, você pode fazer assim por cima. Podia ter deixado um pouco mais de espaço nas primeiras pontas aqui pra ficar mais fácil, mas como eu deixei pouco,
Vai ser um pouco mais complicado, mais ajustado pra fazer, mas dá pra fazer na mesma. É só você usar essas pontas aqui maiores pra criar aqui um espaço pra você conseguir passar o fio por baixo, tá? Então, eu vou continuar aqui criando as laçadas, prendendo aqui essa ponta no último elo que eu tenho aqui ainda sem passar. Então, eu passo aqui por baixo, faço a laçada por cima dessas pontas, prendendo todas elas. O primeiro nó vai ser um pouco mais difícil de fazer, porque as pontas estão justas. Então, eu fiz o primeiro, já tá preso aqui as pontinhas dessa parte lá do início, elas estão presas aqui na laçada. E eu vou criar as próximas duas laçadas, seguindo a sequência, tá? E você tem que passar aqui a ponta por dentro, pra prender todos os fios. Vou fazer agora a última, eu puxo aqui, passo aqui por dentro. Pronto, fiz as 3 sequências, tá? Então, eu já finalizei aqui. Agora, eu vou ajustar essas pontas. Então, eu puxo essas 2 pontinhas aqui, ó, nessa direção, pra eu tirar aqui a folga que ainda tem, e puxo aqui as outras 2 pra direção oposta, tá? Então, eu vou ajustar pra não ficar nenhuma sobra aqui, pro último nó que eu fiz aqui ficar bem justo a esse primeiro lá do início da trama. Eu vou pegar essas 2 pontas aqui dos fios de base, eu vou jogar eles pro avesso. Vou puxar aqui com a minha agulha. Eu vou puxar pro avesso pra poder fazer o acabamento, tá? Então, aqui eu tô no lado direito e eu tô jogando eles pra trás. Aqui pra trás, ó. Agora eu vou ajustar mais um pouco. Joguei os fios pra trás, aqui pra trás. Eu agora vou passar essas pontas por dentro aqui de algumas laçadas pela parte do avesso, pra esse fio ficar preso aqui por dentro, assim como tá aqui essa outra ponta que era do início, tá? Eu tô utilizando essa agulha aqui, que ela tem essa hastezinha na ponta, que é bem mais fácil de puxar. Eu vou deixar o link de onde eu comprei essa agulha aqui na descrição do vídeo, junto com os materiais. Você passa a agulha assim por dentro da trama, por dentro dos nós, com essa hastezinha pra fora. E depois é só prender aqui os fios, fechar a haste, e aí os fios ficam presos aqui dentro e você consegue puxar com muita facilidade por dentro da trama de nós. Vai ajustando pra que a trama aqui, ó, ela fique bem ajustada. A gente ainda vai fazer o acabamento dessas 2 outras pontas aqui que a gente usou pra tecer o nó. Primeiro, vamos fazer a das pontas do fio de base. Eu vou passar por mais algumas laçadas aqui por dentro da sequência de nós quadrados. Eu agora já posso cortar essas pontinhas. Se você quiser passar essas pontas aqui por mais alguns nós aqui nessa parte de cima, quanto mais presos esses fios estiverem, mais segura a sua trama vai estar e a sua emenda também vai estar, tá? Eu agora vou cortar essas pontas e fazer o acabamento delas. Vou fazer aqui o acabamento com fogo. Vou derreter essas pontinhas pra fazer o acabamento. E eu já tenho essa parte finalizada. Eu agora só preciso fazer o acabamento das pontas que eu utilizei pra tecer a sequência de nós, tá? E pra fazer esse acabamento aqui, a gente vai passar esse fio aqui pela trama do mesmo jeito, tentando seguir o formato de criação dos nós aqui, tá? Então, eu vou pegar esse primeiro fio, que é aqui da extremidade da trama,
E aí, se a gente analisar bem a sequência de nós, nós temos uma laçada que passa por cima, aqui, que faz o nó, e uma laçada que passa aqui, entre uma laçada do nó e a outra. Então, é uma por cima, uma por baixo, uma por cima, uma por baixo, certo? E aqui, o que eu vou fazer com essa ponta é simular essa laçadinha aqui que passa por baixo, tá? Então, eu tenho aqui a laçada de cima e uma laçada de cima. Se eu olhar no avesso, eu tenho aqui a laçada de cima e aqui eu não tenho, que é onde é o encontro das duas sequências. Então, eu vou criar essa laçada passando o fio aqui pela trama, tá? Então, é assim que a gente faz o acabamento. Eu vou pegar o fio e vou passar de cima pra baixo pra tentar imitar esse acabamento aqui. Assim, ó. Que aí ele vai seguir a sequência, tá vendo? De laçadas aqui. Então, eu passei o fio por dentro da laçada do nó aqui de cima, pra fora. E agora, pra eu fazer o acabamento e esconder essa ponta, eu coloco ela por dentro aqui da sequência de nós. Do mesmo jeito que eu fiz com as pontas do fio de base. Então, eu vou tentar camuflar essa ponta aqui. Eu vou jogar primeiro ela pra trás. Eu primeiro vou passar aqui pela sequência de nós pra ver se assim ela vai ficar bem camuflada. Se eu consigo disfarçar ela aqui por dentro. Eu vou jogar pro outro lado e vou sair com ela aqui. Vou tentar jogar ela pro avesso pra eu conseguir esconder essa ponta. Eu passei por dentro de uma trama e depois joguei pro avesso. Então, a laçada, ela continua aqui, passando aqui por trás. E depois eu passei aqui o fio por dentro da trama pra poder esconder, tá? E eu vou continuar fazendo isso. Eu vou passar com mais algumas laçadas aqui pra eu conseguir prender essa ponta aqui por dentro. Então, eu fiz aqui a emenda. Eu tenho aqui todas as sequências de laçadas. Tá bem disfarçado. E aqui do lado direito, eu tenho as sequências bem certinhas, ó. Todas as laçadas em sequência, tá? Pelo menos nessa parte de cima, que é que fica mais exposta, que fica mais aparente. E agora eu vou fazer a mesma coisa com essa ponta aqui de baixo. Eu pego o fio, olha, eu tenho aqui duas laçadas que não fazem esse acabamento aqui da laçada do nó. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Eu vou pegar o fio e vou imitar esse acabamento. Eu pego ele, eu preciso passar ele daqui pra cá, entre essas duas laçadas, pra criar o efeito. Então, eu vou pegar a ponta do fio, vou jogar aqui pra trás, passar ela aqui na posição que eu quero que ela fique, com cuidado, porque aí ela vai criar o mesmo efeito, ó. Pronto, criou aqui a laçada, que não tinha antes, tá? Por cima dessas duas pontas do fio. Joguei a ponta pra trás e vou fazer o acabamento na mesma. Pego aqui a ponta e passo ela por dentro aqui das laçadas dos nós. Aqui eu já vou cortar esse excesso. E também vou fazer o acabamento aqui. E aí, nós temos essa trama principal da parte de cima, que vai ser a base pra gente colocar os próximos fios aqui pra fazer as laterais, já finalizada, tá? Agora, a gente vai partir pra trama das laterais, que a gente vai criar a lateral e o fundo da peça. Agora, eu vou começar a criar a primeira parte lateral. E pra isso, eu vou posicionar os primeiros fios aqui nessa lateral, nessa trama das laterais, que faz a junção das duas partes de ratã. Nós vamos precisar de dois fios de 4,90 m, que são esses aqui. E eu vou posicionar esses dois fios de 4,90 m nas extremidades da trama. Da seguinte forma, eu tenho que ter aqui 10 espaços nesses elos. Então, eu tenho aqui uma laçada, tenho um espaço, outra laçada, um espaço, que é uma laçada do nó, só que do lado avesso da trama, tá? Então, entre cada laçada de nó, a gente vai passar um fio. Esses fios menores, nós vamos passar nas extremidades. Então, eu vou colocar um aqui, no início, nesse primeiro elo que tem entre as duas laçadas. Eu vou passar esse fio aqui, por essa laçadinha que tem aqui embaixo. E eu vou posicionar esse fio aqui
com uma ponta maior do que a outra. Então eu vou deixar uma ponta com 1,10 m de comprimento e a outra ponta com o restante da medida. Essa ponta que sai de cima eu vou deixar ela maior e a que tá saindo aqui por baixo, ela vai ficar só com 1 metro. Então eu vou medir essa de baixo que é mais curta. E agora eu vou ajustar essa medida, chegando a essa medida do 1 metro aqui pra base da trama, tá? Onde o fio tá preso. Então eu tenho um fio mais curto e um fio mais longo. Por que que eu tenho esse fio aqui mais curto? Porque esse fio não vai ser usado para tecer a trama em nenhum momento, ele vai servir apenas de base, tá? São aquelas pontas que ficam nas extremidades da sequência de nós quadrados intercalados. Como elas não são usadas para tecer a trama, elas não precisam ter o mesmo rendimento das outras pontas. Então, para evitar o desperdício, eu já vou colocar ela aqui reduzida, tá? Só com um pouco mais da medida que eu preciso para fazer toda a volta, para criar as duas laterais e o fundo da peça. Então, na hora que eu for criar o nó, eu vou deixar esse fio aqui, inicialmente, no centro, para servir de base para tecer a laçada. Quando a gente for fazer, eu te mostro exatamente onde ele vai entrar. Agora eu vou pegar o outro fio de 4,90 m e vou fazer a mesma coisa aqui na outra extremidade. Esse outro fio, ele vai aqui no início do outro lado. Então, eu tenho aqui as duas primeiras laçadas e o elo aqui no meio. É aqui que eu vou posicionar esse fio do mesmo jeito. Então, eu passo o fio por aqui. E aí eu deixo a ponta que tá saindo por baixo com 1,10 m de comprimento e a ponta de cima com o restante do comprimento. Então, 1,10 m. Então, eu já tenho aqui esses dois primeiros fios posicionados, os fios menores. Eu agora vou completar aqui, posicionando mais 8 fios. De 7,60 m e esses serão posicionados dobrados ao meio. Então, eu pego o fio. Passo ele aqui pelos próximos elos. Então, entre cada nó eu tenho um elo. Eu vou passar o fio e vou dividir ele exatamente ao meio. Posicionei o primeiro, vou posicionar os demais. Então, eu já posicionei aqui todos os fios, o total são 10 fios. Os dois das extremidades de 4,90 m e esses 8 aqui no meio de 7,60 m. Agora eu vou tecer a primeira sequência de nós, então a cada 2 fios desses eu vou criar um nó quadrado. Então eu pego aqui as duas primeiras pontas que eu tenho aqui nas extremidades. Lembrando que essa ponta aqui de baixo, ela é a ponta menor, de comprimento menor. Então, ela precisa ficar no centro da minha trama aqui, desse nó quadrado que eu vou criar aqui agora, tá? Então, essa ponta aqui, que é a menor, ela precisa ficar aqui como base para eu criar o nó. Então, eu vou usar essa ponta maior para tecer o nó aqui agora. Então, eu faço aqui um nó quadrado. Criei esse primeiro nó, passo para as próximas duas pontas, tá? Pego aqui as próximas duas pontas, essas aqui já são as pontas dos fios maiores. Então, aqui todas as pontas estão com a mesma dimensão, com o mesmo comprimento. Pego as pontas de baixo, deixo aqui no centro e as de cima eu uso para fazer a laçada. Pego as próximas duas pontas e continuo fazendo a sequência, tá? Então, de duas em duas eu vou fazendo os nós, eu vou criar 5 nós aqui no total.
Aqui na extremidade é a mesma coisa, eu tenho que ter esse fio menor aqui. Ele vai estar aqui saindo por baixo, nesse fio da extremidade, e ele vai servir de base apenas para eu tecer o nó. Então, ele tem que ficar aqui no meio, para servir como base para eu fazer a laçada. Então, eu já tenho aqui as 5 primeiras laçadas iniciais desse projeto, da parte lateral. E agora eu vou começar a criar a segunda fileira de nós intercalados. Então, a cada 2 nós aqui de cima, eu vou criar um novo nó aqui no meio desses 2 nós, utilizando 2 pontas de cada nó que vem daqui dessa primeira fileira, tá? Então, eu pego 2 pontas desse nó, as 2 pontas desse segundo nó, totalizando as 4 pontas que eu preciso para tecer o nó quadrado aqui no centro. Faço aqui esse nó intercalado que vai fazer a junção das 2 tramas aqui de cima, dos 2 nós. E vou repetir isso enquanto eu tiver nó aqui para poder fazer, tá? Então, eu sempre vou usar 2 pontas de um nó e 2 pontas de outro nó. Uma coisa que você precisa ter atenção sempre que for criar esses nós intercalados aqui de baixo, entre esses 2 nós das extremidades, tá? Dos 2 lados. Você sempre vai utilizar para criar esse nó aqui a ponta maior. Nunca pegue essa ponta aqui, que é aquela ponta mais curta, tá? Essa ponta não vai ser usada em momento nenhum para tecer nenhum nó. Ela só vai passar aqui por dentro dos nós, vai servir apenas de base. Quando a gente for fazer o nó aqui de baixo agora, você vai perceber que ela só vai ficar, ela vai passar reto aqui, de uma sequência para outra, e vai ficar por dentro do próximo nó, tá? Nunca inverta esses nós na hora de fazer as sequências intercaladas, para que você não tenha problema na hora de continuar tecendo a trama. Porque se você inverter, vai faltar ponta lá no final, tá? Ele não vai ter comprimento suficiente para você fazer a trama toda. Então, tenha atenção a esses 2 fios, essas 2 pontas menores. Não use ela para tecer o nó, apenas de base. Eu dobrei aqui a trama, porque agora a gente precisa começar a prender esses fios aqui, essa trama que a gente vai criar de nós quadrados, nas tramas de ratã, tá? Pra gente começar a fechar, unir essas 2 partes e começar a criar aqui a lateral. Eu já criei 2 fileiras e agora, antes de fazer a próxima fileira, eu vou pegar a ponta do fio. Eu vou passar essa ponta aqui do primeiro nó aqui da extremidade, lá de cima, essa ponta mais de fora, que tá mais próxima da trama do ratã, por esse elo aqui, que é aquele elo que faz a volta dessa sequência de nós. Então, eu pego essa ponta e eu vou passar ela de cima pra baixo, do direito pro avesso, aqui por dentro desse elo. Então, eu pego aqui a agulha, vou usar a agulha de crochê, vou puxar aqui o fio por dentro. Jogo esse fio aqui pra trás e eu vou puxar essa mesma ponta aqui pelo próximo elo que eu tenho aqui da trama, ó, no elo seguinte, tá? Agora de baixo pra cima, então eu pego do avesso e trago pro direito. Vou ajustar aqui pra que ele fique bem justinho e essa ponta ela vai passar aqui por trás, ó, de um elo pro outro, tá? Eu jogo ela aqui pra baixo e agora eu vou criar o nó aqui, vou criar a terceira fileira de nós. Então, eu vou criar agora um nó intercalado aqui. Eu tenho as 2 pontas que saem desse nó aqui. E tenho as 2 pontas que vêm desse nó lá de cima. Uma que passa aqui e aquela ponta menor
que vai servir só de base, que vai passar aqui em linha reta, tá? Pego essas 4 pontas e crio um nó quadrado aqui intercalado aqui embaixo. Ajusto bem esse fio que vem aqui, que ele tá passando pela trama, pra trama ficar bem ajustada na trama de ratã. E vai ficar desse jeito aqui, ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu pego a ponta aqui, mais a extremidade desse nó, passo ela aqui pelo elo dessa curvinha aqui, da quina, passo por baixo, puxo por cima aqui no próximo elo. E depois crio o nó aqui, exatamente como eu fiz aqui do outro lado. Depois é só preencher, eu completo essa fileira, criando os nós intercalados aqui no centro desses nós aqui, abaixo desses nós. Então, eu fiz aqui a fileira com 5 nós novamente, tá? Intercalados. Agora, eu vou criar a fileira de 4 nós intercalados aqui no meio, onde eu não preciso prender os fios das extremidades nessa trama. Então, eu vou repetir o que eu fiz aqui, que são esses 4 nós que vão ser intercalados a esses 5 que eu criei aqui na última fileira. Concluí a sequência de 4 nós intercalados aqui no meio. Agora eu vou novamente prender esses fios das extremidades. Então, eu pego aqui o meu fio, que tá aqui mais pra fora, esse que tá mais pra fora da trama. Eu vou passar ele novamente por dentro do mesmo elo que saiu aqui, que ele já tá preso, tá? Então, eu passo de cima pra baixo. Aqui, outra vez. E eu vou puxar ele no próximo elo aqui. Então, eu jogo ele pra baixo e depois puxo aqui no próximo elo. Repito a mesma coisa aqui desse lado. Então, eu pego o fio mais a extremidade que sai desse nó aqui de cima. Passo ele por baixo desse mesmo elo aqui que eu já usei, que foi por onde o fio saiu pra eu criar esse nó. Então, eu passo aqui novamente. Jogo ele pra trás, pra baixo. E puxo aqui no próximo elo. Agora é só eu pegar e repetir o que eu fiz aqui. Eu vou criar novamente a fileira de 5 nós quadrados intercalados, com esse fio preso aqui na trama do ratã. Depois é só completar aqui os nós intercalados, tá? Então, é só completar a sequência. Agora é só seguir
repetindo essa sequência até chegar aqui no final dessa parte lateral, tá? Dos dois lados. Então, a gente vai seguir repetindo isso. Eu agora faço aqui uma sequência de 4 nós intercalados a esses 5. Depois eu prendo, passo o fio novamente. Então, eu passo no primeiro elo aqui, onde ele já foi preso, depois puxo no de baixo. Faço a sequência de 4 nós intercalados, depois faço a de 5, prendo novamente e vou repetindo isso até eu chegar no final. Finalizei aqui toda a lateral, então eu fiz até o final aqui, até o último elo. Fiz a última sequência de nós, aqui na altura do último elo desse aqui que faz a curva, tá? Então, eu fui até o final mesmo, finalizando com uma sequência de 5 nós, uma sequência de nós aqui completa, tá? Agora, eu vou criar essa mesma trama nessa parte aqui de baixo, vou repetindo isso pra fazer o fundo, tá? Então, vai ser em sequência. A gente vai pegar a trama aqui da lateral e vai começar a construir ela aqui no fundo, seguindo a mesma lógica de montagem. Então, a gente cria uma sequência de 5 nós, né? Que foi como eu terminei ali. Então, a gente vai criar a sequência de 4, depois uma de 5, prende na trama. Uma de 4, depois uma de 5, prende na trama. Mas pra fazer a voltinha aqui, pra gente começar e puxar essa trama aqui pro fundo, eu preciso criar aqui um efeito na trama para que ela dobre aqui, para que ela faça o ângulo de 90 graus da lateral para o fundo, tá? Então, para fazer isso, a gente vai criar uma sequência de nós quadrados aqui, só que a gente vai inverter os fios, porque assim ele cria uma mobilidade que faz com que ele adapte nesse ângulo. Primeiro você endireita aqui a trama, tá? Para que ela faça esse ângulo aqui, ela fique mesmo na parte lateral. E aqui agora a gente vai começar a criar a trama que vai pro fundo. Então, até aqui onde eu fiz ainda é lateral. A partir daqui agora vai ser a trama do fundo. E aí, pra gente poder virar essa trama, para que ela crie esse efeito do ângulo, que ela faça esse ângulo de 90 graus que a gente precisa aqui, o que a gente vai fazer? Na hora de criar o nó, a gente vai continuar criando sequências de nós quadrados. Eu vou criar aqui 4 nós quadrados intercalados. E na hora de criar esse nó, ao invés de eu fazer esse nó normal aqui, na sequência, eu vou cruzar esses fios, tá? Então, eu vou criar aqui, eu tenho aqui os 5 nós quadrados que eu fiz por último, uma sequência de 5 nós. A partir desses 5 nós, eu vou criar uma sequência de 4 nós intercalados. E esses 4 nós, em cada um deles, eu vou fazer esse efeito aqui, que vai ser cruzar os fios, tá? Então, eu pego os fios que estão na extremidade aqui, eu tenho as 4 pontas para criar o nó. Ao invés de eu pegar e deixar essas aqui do meio e só criar o nó, eu vou inverter. Eu pego essas duas que estão nas extremidades, eu vou jogar pro meio e eu vou usar as duas de baixo aqui, as duas do centro, pra tecer esse nó. Porque aí eu crio esse efeito aqui dos fios torcidos, que faz com que a trama fique maleável e naturalmente ela dobre. Você consegue perceber que ela já encaixa aqui, nesse sentido aqui, no ângulo, já faz o ângulo de 90 graus. Pode fazer bem ajustadinho, não precisa deixar muito espaço, só o suficiente para ela dobrar, ajusta e completa o nó. E você consegue perceber que esse nó, naturalmente, ele dobra aqui, criando o ângulo, tá? De 90 graus. Eu vou repetir a mesma coisa aqui no próximo nó. Então, eu pego as próximas 4 pontas, que vem aqui desses 2 nós de cima. Eu vou inverter as pontas, então as de fora eu jogo pra dentro e as de dentro pra fora. E aí, com essas pontas invertidas, eu faço a laçada do nó.
Vou pro próximo. O terceiro, vou fazer a mesma coisa, então eu inverto os fios. Crio aqui a laçada do nó. E vou fazer aqui o último. Aí aqui a gente já consegue ver que ele fez a dobra. Se virar assim, você consegue ver melhor que a trama ela dobrou pra cá. Então agora você pode seguir fazendo a trama normal, criando a sequência de nós quadrados, como a gente fez aqui na lateral, tá? Eu precisava fazer essa mudança aqui só pra trama ela dobrar, pra ela criar esse ângulo aqui de 90 graus e a gente conseguir fazer a próxima sequência aqui no sentido oposto, tá? Pra não ficar aquela trama curvada aqui. Eu queria que ela ficasse mesmo com o ângulo quadradinho. As pontas dos nós das extremidades, desse último nó que a gente fez aqui, vai fazer o mesmo processo que a gente fez na parte da lateral, tá? Então, eu vou passar primeiro nessa voltinha aqui da quina, tá? Então, eu passo de cima pra baixo. E depois volto com ela no próximo elo, que eu tenho aqui já na parte do fundo. E aqui eu vou seguir criando a minha trama. Então, eu faço aqui o nó quadrado. Vou criar aqui os nós intercalados na parte central da trama. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra extremidade. Eu passo o fio primeiro de cima pra baixo, aqui na quininha, tá? No elo da quina. E depois pego e passo de novo, de volta, no próximo elo, no primeiro elo aqui. Pra criar esse nó aqui da extremidade. Do outro lado também. Eu já fiz aqui, então, a curva. Você consegue perceber que ela ficou quase que perfeita aqui, o ângulo de 90 graus. E agora eu vou seguir criando a trama do mesmo jeito que eu fiz na lateral. Então, eu vou fazendo a sequência de nós intercalados e prendendo aqui na trama que eu tenho no ratão, tá? Então eu fiz aqui a sequência de 5 nós, prendo os fios novamente na trama, do mesmo jeito que eu fiz aqui na lateral. Crio a sequência de 4 nós, depois crio novamente a de 5, passo os fios e prendo aqui pela trama do ratão e vou fazendo isso até concluir essa parte do fundo. Depois, para virar para fazer o outro lado da lateral, é a mesma coisa. Eu vou fazer esse mesmo processo aqui e vou seguir criando a trama até concluir todos os lados. Finalizei a trama do fundo também, tá? Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui nessa lateral. Eu fiz a dobra e fiz todo o fundo. E agora eu vou repetir o que eu fiz aqui pra dobrar novamente a trama, pra eu fazer a segunda parte lateral e finalizar a trama aqui em cima nessa sequência de nós, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Então, eu vou pegar... Então, eu tenho aqui a trama do fundo, que eu finalizei com a sequência de 5 nós, também, do mesmo jeito que eu fiz na lateral. Agora, eu vou fazer aquela sequência de 4 nós aqui, que eu faço a inversão das pontas. Então, eu pego as pontas de fora, que eu ia tecer o nó, jogo elas pra dentro e crio o nó quadrado aqui com essas pontas invertidas. Ajusto bastante, ajusto bem, dentro do limite aqui dos fios invertidos.
Essa inversão das pontas que a gente faz aqui, ela dá mobilidade pra trama, pra gente conseguir dobrar esse nó e fazer aqui a curva, tá? Fazer o ângulo de 90 graus. Então, eu vou fazer aqui novamente a mesma coisa. Então, eu já fiz aqui os 4 nós, agora eu dobro. E eu já tenho aqui os quatro nós no sentido contrário, na dobra, pra eu seguir fazendo essa lateral aqui e finalizar a trama. Sigo do mesmo jeito, eu já passei aqui o fio, essa pontinha desse primeiro nó aqui, do último na verdade, da sequência de 5 nós. Eu já passei aqui pelo elo aqui da volta e já puxei ele aqui pelo próximo elo aqui embaixo. Já fiz isso dos dois lados e agora eu vou seguir fazendo a trama. Então, eu criei aqui o nó dessa parte, desse lado aqui, começo a fechar a minha trama. Finalizei a lateral, a última parte. Finalizei a trama com uma sequência de 5 nós. E agora eu vou fazer o acabamento das pontas por dentro dessa trama aqui, pra gente criar o mesmo acabamento que a gente fez lá no início. Desse lado, tá? Ele vai ficar com um acabamento parecido com esse, como se a gente estivesse incluindo os fios e iniciando por essa parte aqui. Antes de finalizar as pontas, a gente precisa passar essas pontas das extremidades ali pela trama aqui ainda do ratã, tá? Então, essa trama que faz aqui a curva, aquele elo que faz aqui a curvinha, esse fio precisa passar por dentro dele, tá? Pro avesso. Então, a gente vai jogar ele lá pra trás. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu pego o fio aqui da extremidade e vou jogar ele lá pro avesso, passando aqui por dentro desse elo. Desse elo que tem aqui na extremidade. E agora a gente vai prender os fios que vão presos aqui a essa trama, tá? Nós vamos prender nessa sequência de nós quadrados aqui apenas os 2 fios que passam por dentro do nó, tá? Que servem de base aqui. Então, são esses 2 fios aqui, dos 4, que eu vou usar pra prender aqui na trama. Eu tenho que ter aqui embaixo a mesma quantidade de elos que eu tive lá no início. E em cada um, eu vou passar uma ponta. Então, eu vou pegar aqui a primeira ponta desse nó, que sai aqui do meio do nó, e vou passar aqui no primeiro elo. Então, eu tenho as 2 laçadas e tenho um elo aqui no meio. Eu vou puxar do direito pro avesso, tá? Então, de cima pra baixo. Passei aqui esse primeiro fio nesse primeiro elo. O segundo fio eu vou passar no próximo. Então, eu pego aqui a agulha, passo aqui por dentro. Pronto, prendi
prendi esses dois. Agora eu vou pular esse fio aqui do nó, que faz o nó, tá? Vou deixar ele aqui de lado. Vou só jogar pra trás, mas sem passar por nenhuma trama. Vou jogar ele lá pro avesso. Depois a gente faz o acabamento deles. Próximo nó, a mesma coisa. Eu vou pegar as duas pontas que eu não vou passar por nenhum elo agora. Essas duas que fizeram aqui o nó. Vou jogar elas lá pro avesso. E as duas pontas que saem aqui no centro do nó, eu vou passar por dois elos aqui na sequência, tá? Então, o próximo elo disponível é esse aqui. Eu vou pegar a minha agulha, vou passar por aqui. Pego o primeiro fio. E puxo. Encaixei o primeiro, agora o segundo no próximo elo. E vou fazer isso com todos os outros nós, tá? Pego as duas pontas que tecem o próximo nó, passo elas pra parte de dentro, pro avesso. E as duas pontas que restaram aqui, eu passo nos elos. Então, esse aqui é a próxima abertura. Pronto, passei todas as pontas aqui por dentro dos elos, então no total foram 10 pontas, que eram os 10 elos que eu tinha aqui. Agora a gente vai fazer o acabamento pela parte do avesso. Primeiro eu vou fazer o acabamento dessas pontas aqui dos nós, que fazem os nós, que a gente só jogou pra dentro e não usou pra prender aqui na trama. Eu vou passar essas pontas por dentro desses nós intercalados ao nó de onde a ponta sai, tá? Então, eu tenho aqui uma ponta que é desse nó e uma outra ponta que é desse nó aqui. Esse aqui é o nó intercalado entre eles dois, que tá abaixo. E eu vou passar essas duas pontas por dentro desse nó aqui. Eu vou começar a fazer o acabamento dessas pontas, escondendo elas por dentro das tramas. Prendi aqui o primeiro. Então, eu tenho aqui duas pontas aqui por dentro desse nó. Eu ainda tenho uma ponta aqui na lateral. Eu vou pegar essa ponta, que é do nó aqui, do primeiro nó da sequência, e vou jogar ela pra baixo, vou passar ela por dentro do nó que tá abaixo, da terceira fileira aqui, o segundo nó dessa extremidade. Porque é o nó que eu tenho mais próximo pra poder fazer o acabamento dessa ponta. Dessa maneira, então o fio sai daqui e ele tá passando aqui por dentro do nó. Eu vou continuar fazendo isso com todas as pontas, essas pontas aqui primeiro. Então, eu tenho aqui mais duas pontas de dois nós e eu tenho um nó intercalado aqui embaixo e é nele que eu vou passar essas duas pontas. Vou prendê-las. Próximas duas pontas no próximo nó.
aqui as próximas duas. E aqui a última ponta que ainda resta, que é da extremidade que passa aqui por dentro do elo, que eu vou jogar ela pra cá e vou puxar no nó lá de baixo da extremidade. Então ficou assim, ó, as duas pontas das extremidades passando no nó da terceira fileira e as outras pontas aqui nessa sequência de nós intercalados, logo na segunda fileira. Agora, a gente precisa fazer o acabamento dessas pontas que faltam aqui, que são as que prendem aqui na trama. E a gente vai fazer a mesma coisa, vai passar essas duas pontas, as duas pontas de cada nó aqui, por dentro do próprio nó. E elas vão ficar presas à trama da sequência de nós quadrados aqui de cima, tá? Então, eu pego aqui, passo a agulha por dentro do meu nó, pego a primeira ponta desse mesmo nó, que tá passando lá pela trama, e puxo aqui por dentro. E eu vou ajustar bem, pra ficar bem justo. E agora eu pego a outra. E a gente olha aqui pra ver se tá bem ajustado. E a trama tem que ficar bem ajustadinha aqui. O nó tem que ficar bem próximo dessa trama de cima, tá? E eu vou repetir isso com cada um desses nós. Pego cada uma das duas pontas dele e passo por dentro dele mesmo, deixando preso aqui na trama de cima. Chilling wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Agora é só ajustar todas as pontas, deixar tudo bem justinho. O acabamento na parte da frente do direito tem que ficar assim, ó. Bem parecido com as laçadas iniciais que a gente fez lá no início, onde a gente prendeu os fios aqui, tá? Depois de finalizar todos os ajustes, se tiver tudo correto, tudo certo, você pode cortar aqui as pontas, as sobras, queimar aqui as pontinhas. No meu caso, eu vou fazer isso porque o meu fio, ele permite fazer esse acabamento. Se o fio que você estiver utilizando não der para fazer o acabamento com fogo, você pode aplicar a cola. Tente utilizar uma cola que tenha esse bico mais fino, que você consiga entrar com o bico por dentro aqui das laçadas dos nós, onde a gente passa os fios, por dentro mesmo do nó, e aplicar essa cola lá dentro, para o acabamento da cola não ficar aparente, tá? É a forma mais fácil de camuflar essa parte do acabamento e deixar tudo bem fixo. Eu vou cortar todas essas sobras e vou fazer o acabamento com fogo. Já fiz aqui a aplicação da primeira alça, mas quando eu comprei as alças, eu comprei essas duas cores. Comprei essa bege e comprei essa castanha. E depois de aplicar aqui a alça, essa alça mais escura, eu achei que a bege ficou melhor do que a mais escura. Então eu vou trocar. Ao invés de eu aplicar essa aqui, eu vou aplicar essa bege. Até porque ela também é um pouco maior e porque a cor ficou mais combinada, sabe? Essa cor aqui tá destoando muito, eu achei que não combinou tanto.
Então, com esse tom mais claro, ele vai combinar mais com a palha. E mesmo que eu faça a costura com o mesmo tom da linha, vai ficar mais bonita esteticamente. E também porque essa alça aqui, ela é 10 centímetros maior do que essa outra. E eu acho que a alça maior vai ficar melhor também. Porque a bolsa acabou ficando muito grande pro tamanho da alça. Eu vou trocar e vou te mostrar agora como eu vou fazer a aplicação dessa alça. Pra começar, eu vou marcar a posição onde essa alça vai ser fixada, costurada, tá? Então, eu vou contar 10 espaços desses da extremidade pro meio e vou marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é o limite pra eu colocar as minhas alças, tá? Então, eu vou colocar da fita pra fora. Elas vão ser posicionadas aqui, pra que elas fiquem mais centralizadas, tá? Dessa forma fica mais fácil de eu saber o lugar certo de posicionar. É claro que eu não vou conseguir deixar exato, mas eu vou tentar deixar o mais parecido possível. Pra fazer a costura, eu vou utilizar essa agulha aqui de tapeçaria. Ela é uma agulha mais fina, é de metal. Mais fina do que essa que eu tenho o hábito de utilizar, que é de plástico, tá? Porque com ela eu consigo, mesmo que aqui os furos que tem aqui disponível na alça sejam bem pequenos, eles são maleáveis, o material é maleável. Então eu consigo passar o fio utilizando essa agulha. E eu vou usar o mesmo fio que eu utilizei na trama, tá? Porque eu consegui, com ele, passar aqui, já que ele não é tão espesso assim. Então eu passei aqui o fio. Já prendi ele aqui e vou deixar uma sobra pra fazer a amarração no final. Eu vou posicionar aqui a minha alça desse lado. Veja qual é o lado, é esse lado. Então, eu vou deixar aqui essa pontinha pra depois eu fazer o acabamento. E eu vou basicamente costurar mesmo essa alça aqui pela trama. Então, eu vou tentar passar os fios, cada vez que eu passo aqui pelo furo, por dentro de um buraquinho diferente aqui, tentar aproveitar a trama do ratã e também a trama de nós quadrados, pra que essa alça fique bem firme aqui. Então, eu vou já fazer aqui o primeiro ponto. Então, já fiz aqui o primeiro ponto, eu já passei, já dei uma laçada. Agora, eu vou posicionar aqui, vou ver aonde que eu preciso passar esse fio aqui na minha trama. Então, vai ser... Vou começar aqui assim, na laçada que tá presa no ratã. Já prendi aqui, agora eu vou voltar. Vou ter que ir mais pra fora, porque eu não vou ter espaço. Eu vou prendendo de acordo com a disponibilidade que eu tenho de furos aqui, tá? Na posição que eu quero. Então, eu já tenho aqui a quantidade de furação e de costura que dá pra prender. Eu vou encerrar por aqui. E agora eu vou fazer o acabamento por trás. Eu preciso passar essa ponta que ficou aqui no início. Pela trama também. Jogar ela lá pro avesso. E pra fazer o acabamento aqui, eu vou só fazer um nó mesmo. Um nozinho duplo simples. Amarrando essas duas pontas. Vou cortar bem próximo aqui das laçadas. E vou queimar. Eu já tenho a primeira alça costurada e agora eu vou prender o outro lado também. Finalizei a aplicação das alças
Então, eu já fiz dos dois lados, fiz a troca. E eu achei que essa alça aqui, nessa cor e nesse tamanho, ela ornou melhor com o design da peça. As cores ficaram mais harmônicas do que a outra alça mais escura. E o tamanho também ficou mais proporcional pro tamanho final da peça, tá? A bolsa, ela ficou no total com 43 centímetros de largura, aproximadamente, por 30 centímetros de altura. E uma coisa que é importante você analisar depois que você finalizar é se precisa fazer um retoque de cola na trama aqui nas bordas, tá? Analise se em algum lugar é preciso reaplicar a cola, faça isso pelo avesso, tá? Você pode fazer isso depois da peça montada, porque como a gente manuseou muito e mexeu muito nessa trama aqui, pode ser que algum ponto ou outro precise reaplicar a cola, tá? Você pode fazer isso pelo avesso aqui. Verifique tudo, faça a aplicação se for necessário. E esse é o resultado final do projeto da bolsa Rattan. Todas as informações sobre os materiais estão na descrição. E se você gostou desse projeto, não esquece de deixar o seu comentário, o seu like e também de se inscrever aqui no canal se ainda não é um inscrito. Eu espero que você tenha gostado desse projeto. Obrigada e até o próximo vídeo.